Oi, bora colorir mais um desenho comigo? Bom, pessoal, esse desenho eu quero colorir com as minhas Compactor, que eu tenho muitas Compactor. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o meu cantinho, mas depois eu vou atualizar ele, tá? Vou arrumar bonitinho. Eu tenho essas canetinhas aqui, ó, essas Fine Lines, né? Que elas são brush e ponta dupla. Tem as Fine Lines, né, que eu falei errado. Essas daqui que são as Fine Lines, pra fazer mais detalhes, essas coisas. Tenho aqui as minhas totes. Tenho umas acrílicas baratíssimas do Tic Tic Toc Toc. E tenho aquele kitzinho que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Hoje eu quero pintar com essas da Compactor, porque eu acho que a Compactor ela ficou um pouquinho esquecida, né? Depois que os marcadores ficaram mais baratinhos. Tem aqui lápis também, gente, mas eu não coloro com lápis, né? Como eu falei pra vocês. Então, pessoal, eu tenho aqui esses desenhos, ó. Esse daqui é o primeiro. Esse daqui é o segundo. Esse é o terceiro. E esse daqui é o quarto. Eu não sei qual que eu vou pintar. Eu estou em dúvida. Então, eu vou sortear um número aqui pra gente ver qual número, qual desenho a gente vai pintar juntos com o Compactor. Então, bora lá sortear. Bom, pessoal, o número 1 é esse daqui. Eu acho que vai ficar legal com o Compactor. Então, bora lá colorir feio comigo. Bom, gente, eu vou começar aqui colorindo a poltrona. E eu tenho aqui 2 tons de vermelho. Esse vermelho meu aqui, gente, eu tenho essas canetinhas da Compactor muito antiga mesmo. Acho que tem mais de 10 anos, pra vocês verem como que essa canetinha dura. Então, se você quer um material com alta durabilidade, é essa daqui, gente, é a Compactor. Bom, pessoal, como sempre, estou vindo aqui narrar com vocês este vídeo. Com vocês não, né? Narrar para vocês. Gente, como eu falei pra vocês, eu ia pintar aí a poltrona de vermelho. E basicamente, pra mim pintar com compacto, eu uso o seguinte, né? Eu vou dar uma dica pra vocês. A minha folha, ela é um pouquinho mais grossa que uma folha normal. Então, ela aguenta um pouquinho mais. Ela não aguenta muito, porque a Compactor é a base de água. Então, ela solta muito gruminho da folha. Acho que é isso que fala, gruminho, não sei. Uns farelinhos. A folha solta os farelinhos, ela esfarela. Então, eu acho uma dica importante para vocês colorirem com Compactor. Se você tem esse material para colorir e gosta, é simplesmente ignorar esse fato, né? Porque às vezes a gente acha que por estar soltando esses gruminhos, esses farelinhos, o desenho vai dar errado, a folha vai falecer. Mas na verdade, não, né? Dependendo da quantidade de camadas que você coloca, aí sim a folha pode até falecer. Então, a dica que eu dou para vocês é ignorar esses farelinhos, né? Sempre que eles aparecerem, você dá uma limpada neles, mas você limpa com um pincel, como eu estou fazendo aí. Porque se você for limpar com a mão, igual você faz aquele movimento quando você vai limpar com uma borracha, esse gruminho, esse farelinho, ele pode agarrar na folha e simplesmente manchar a sua folha com aquela cor que tá ali no farelinho. Então, uma dica é vocês usarem um pincel também para tirar esses farelinhos. E aproveitar ao máximo o material, gente, porque é um material bom. Eu gosto muito desse material. Eu comprei elas porque eu não tinha, eu não queria gastar tanto dinheiro com as totes. E hoje em dia as totes estão muito mais baratas e eu vejo que a Compactor, ela, o pessoal parou de colorir com ela, né? Porque ela era uma opção mais barata. Hoje em dia
ela não é uma opção a mais barata do mercado, né? Mas quem tem compactor, com certeza ela tá ali firme e forte, porque ela é uma caneta que dura muito. Eu tenho canetas da Compactor de 10 anos atrás. Eu juro pra vocês, e elas funcionam, porque essas canetas eu ganhava no meu kit escolar quando eu era mais, quando eu era uma jovem menina. Mas elas funcionam, gente. Então, realmente a durabilidade delas é incrível, elas não secam. Mas, pessoal, vou falar um pouquinho do desenho. Se vocês quiserem um vídeo só com diquinhas para colorir com compacto, eu faço para vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários. Não que eu seja uma expert, né? Podemos ver pelos meus desenhos. Mas como eu gosto de colorir com material, talvez eu possa ajudar um pouco você que tem esse material também. Bom, para colorir o chão, eu peguei um marrom mais escuro e a base eu fiz praticamente de marrom, porque o marrom, ele é uma cor que ele não briga com nenhuma outra cor, ele é como se fosse uma cor neutra, né? Então ele vai combinar com as outras cores que tá ali. Então eu optei por fazer o chão, a parede de marrom, e eu achei que ficou uma vibe meio vintage por conta desse marrom. Então eu gostei muito. E aí as áreas maiores eu colori com a pontinha, com essa jumbo, né, que ela tem uma ponta maior, então ela colore com mais facilidade as áreas grandes. E foi muito legal colorir esse desenho, e por mais que o desenho tenha ficado muito simples, sem muitos detalhes, foi um desenho que eu demorei para colorir, tá? Pelo simples fato de ser uma compactor. Não tô falando que isso é um problema, mas eu gosto de colorir rápido. Eu gosto muito de pegar um desenho e já terminar ele assim, rapidinho, sabe, gente? Eu gosto, por isso que eu imprimo meus desenhos pequenos. Mas pode ser por conta da pontinha ou por conta que eu fui ali parando um pouquinho, descansando. E foi um desenho demorado de colorir, mesmo que simples, mas eu gostei bastante de colorir ele. E aí, pessoal, vocês podem ver aí que eu tô colorindo a graminha, né? O verdezinho aí. Eu fiz, como é que fala? Degradê. Então, como que eu fiz o meu degradê? Eu passo primeiro um tom mais claro, depois eu venho com um tom mais escuro para delimitar onde vai ser a sombra. Passo esse tom mais escuro, né, onde vai ser a sombra, e depois eu volto com o meu tom mais claro, passando por cima de tudo. Então fica um degradê bem bonitinho e fica lisinho, gente, não fica marcado, fica lisinho. Olha aí para vocês verem como que ficou o meu degradê. Eu gostei muito do resultado desse degradê. Eu achei que ficou muito bom por ser compacto, né? Por ser uma canetinha à base de água. Então, fui fazendo aí na outra parte. E, gente, eu gravei um pouquinho contra a luz, então deu bastante sombra. Eu peço desculpa para vocês, mas eu não tenho outro lugar para gravar. Então, às vezes vai dar uma sombra maior, às vezes não, às vezes vai estar com uma iluminação legal. Mas eu espero que vocês entendam. Alguns detalhezinhos eu colori sem gravar, né? Pra o vídeo não ficar enorme. E justamente por isso que eu estou narrando aqui com vocês, porque eu gosto muito de conversar com vocês durante o vídeo. Só que os vídeos ficam muito grandes. E como eu falei no vídeo passado, às vezes eu repito muitas coisas que eu já disse, eu falo de novo, sem necessidade, né? Então, acho melhor vir narrar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem, porque, gente, eu gosto muito de assistir conteúdos de coloring e eu gosto de ver as pessoas colorindo. Só que a maioria dos vídeos das pessoas colorindo
elas simplesmente colocam uma música e vai colorindo. Eu não tô falando que isso é ruim, eu tô falando que é um gosto meu. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de ouvir a pessoa falar, conversar. Então eu trago isso para os meus vídeos, né? E como eu falei para vocês também, é uma lembrança para mim. Eu gosto muito de ver meus vídeos depois e colorir comigo mesma. Então eu gosto muito de vir aqui conversar com vocês e conversar comigo mesma, gente. Tudo pau. Ai, eu tenho probleminha. Mas enfim, gente, eu gostei bastante desse desenho. Eu só achei que eu devia ter colorido a personagem com um tom de cabelo escuro, não claro, porque eu acho que não combinou bastante, sabe? E uma coisa da Compactor também que eu não gosto muito é porque eu não consigo usar muito os lápis de cor em cima. Mas eu tentei fazer uma bochechinha ali e ficou mais ou menos, porque não pegou muito bem. Esse foi o nosso desenho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!